realizado, né? Trabalho ali no Mato Grosso do Sul, com os Guaranis Kaiowás, é um trabalho bem difícil, né? O contexto Guarani Kaiowá, se você for colocar a nível estatística, é uma aldeia, uma etnia considerada evangelizada, né? Só que essa estatística é muito superficial, que quando a gente chega no campo, que a gente realmente vê se eles são ou não evangelizados, né? Então, estatisticamente, eles são considerados evangelizados, só que o problema que nós temos com os Guaranis Kaiowás é o sincretismo religioso que está dentro deles. O que é o sincretismo religioso? É uma mistura, né? Uma mistura de religiões que eles têm. Então, quando você chega numa aldeia Guarani Kaiowá, você encontra, muitas vezes, um indígena que se diz cristão, mas acredita que Jesus é mais um dos deuses para eles, né? Eles não veem Jesus como um Deus único, né? Só que quando se fala de Guarani Kaiowá, nós temos as duas vertentes da moeda. Você encontra povos, né, algumas pessoas que estão nessa situação, e você encontra também as pessoas que não, Jesus é o único Deus, tal, não sei o quê, mas a cultura animista ainda está muito grudada nele, né? Quando a gente fala de animismo, a gente está falando de um determinado grupo de pessoas que acredita que objetos e também espíritos podem intervir na minha vida física. Então, quando nós estamos falando de animismo, nós acreditamos que alguma entidade espiritual ou algum objeto espiritual pode interferir na minha vida física. Os Guaranis Kaiowás são animistas, né? Porque eles acreditam em ancestrais, etc. E não é apenas a situação do espírito da pessoa, mas também objetos, né? Por exemplo, esse microfone talvez se foi do meu tataravô. Eu acredito não apenas que esse objeto foi dele, que tem uma importância para ele, mas que muitas vezes é o próprio tataravô, né? Então, é uma cultura bem difícil, porque os Guaranis Kaiowás, eles são totalmente espirituais, né? Existem muitos feiticeiros, rezadores, e às vezes é um pouco complicado nessa situação, né? Porque tudo para eles é espiritual, né? Então, para você entender um pouco a ideologia de um determinado povo, os costumes de um determinado povo, você tem que estudar um pouco da cultura dele. E isso é missões, porque pela manhã nós estávamos falando a respeito, né, desse tema Foi por Amor, né, que Jesus fez isso, e ele também espera que a igreja faça isso em 1 João 3,16, né, o fundamento é o mesmo, tem que ser por amor. E quando nós olhamos para a figura de Jesus, nós vemos o maior exemplo de missões, o maior exemplo de missionário, porque nós vimos e sabemos que Jesus, ele deixa a sua glória, o seu status, e entra dentro de uma nova cultura, que é a cultura da sua criação, a cultura do homem. E quando nós falamos de missões, muito mais quando é missões transculturais, nós temos que fazer isso, temos que entrar na cultura do povo, temos que comer a comida deles, dormir como eles dormem, se banhar como eles se banham. O missionário, ele nunca vai ser um do povo, nunca vai ser um do povo, mas ele tem que tentar, ao máximo, ser semelhante a eles, né? Eu gosto muito da biografia de Hudson Taylor, missionário pioneiro no interior da China, porque ele foi um missionário que, com a sabedoria de Deus, Deus deu essa estratégia para Hudson Taylor, né? Um missionário inglês, branco, olho claro, chegou no interior da China e colocou a roupa de chinês, deixou sua trança grande e foi muito criticado, se nós conhecemos a história, por alguns cristãos que estavam ali também na China realizando missões. Mas não tem outra. Se nós queremos alcançar alguma cultura,
diferente que a nossa, nós temos que, primeiramente, estudar essa cultura. E aí é que está um extremo muito grande, né? Uma linha muito tênue, porque o missionário, quando adentra em uma cultura diferente que a dele, ele tem que ter duas preocupações fundamentais. Apresentar Jesus de maneira clara para o povo e também não interferir na cultura do povo. É uma linha bem tênue, porque como que eu não vou apresentar Jesus sem interferir na cultura se o evangelho por si só quebra a cultura? Sim ou não? Todos nós temos uma cultura dentro dos nossos corações, certo? Um costume. Para exemplificarmos isso, eu posso dizer, sei lá, se eu venho de uma família que bebe, que mexe com as mulheradas, que trai, essa é a cultura da minha família. Eu vou ter isso arraigado ao meu coração. Por mais que eu não queira, é um costume que vai ser passado do meu avô para o meu pai, do meu pai para mim, porque para mim é natural isso. E essa talvez seja a cultura da minha família. Porém, quando o evangelho entra e é apresentado, o que o evangelho faz? Ele quebra a minha cultura. Então o evangelho ele faz isso. Uma coisa que nós precisamos entender é que o evangelho é supracultural. O que isso quer dizer? Ele é acima da cultura. Porém, o missionário por si só não pode intervir na cultura. Aí você, rapaz, o que eu vou fazer? E é exatamente uma linha bem tênue, porque como missionário, você entra em alguma cultura diferente que a sua, e você, através de muito tempo de amizade, é por isso que o evangelho, né, em missões transculturais, ele é a longo prazo, e é a longo prazo mesmo, porque pode ser que você morra e você não veja uma igreja cristã, autêntica, edificada na comunidade. Pode ser que você morra, venha outro, e aí sim consegue. Mas pode ser que você morra, não veja, e bom, é o trabalho de Deus. Paulo já falava, uns plantam, outros regam, né? Mas quem dá o crescimento é Deus, e nisso está a nossa alegria. Porém, quando nós falamos de missões transculturais, é um trabalho a longo prazo. Então você precisa ser amigo do povo. E para você ser amigo do povo, você tem que entrar na sua cultura, esquecer seu PR antes do seu nome, esquecer seu cargo, sua liderança, se jogar na terra para brincar com as crianças, jogar uma bola, caçar com ele. Isso em determinadas culturas. Eu estou falando da onde nós estamos inseridos. E quando nós falamos disso, nós estamos falando de apresentação do evangelho. E o evangelho, para ser apresentado, precisa de muitas estratégias. Precisa de amizade. E quando eu estou falando nisso, lembre-se sempre de Jesus, que é o nosso maior exemplo. Jesus fez isso na amizade e tal, comendo aqui na mesa dos pecadores, pai, etc. Nós conhecemos a história. E quando o evangelho é apresentado, a pessoa dessa determinada cultura, ela vai decidir, e isso com muita oração. Temos que orar muito que o Espírito Santo de Deus entre no coração dessas pessoas, para que de fato as façam entender o que na cultura delas é errado para Deus e o que não é. Nós, às vezes, temos uma tendência errada, principalmente com aldeias indígenas, e ver que toda dança é para o demônio. Toda pintura é para o diabo, todo colar é pagão. Isso está errado, né? Quando eu comecei a fazer trabalho em aldeias indígenas, eu ainda não estava nessa minha igreja, que hoje eu faço parte, né? E quando eu comecei a fazer trabalho em aldeia indígena, eu me lembro como se fosse hoje. E por aí a gente já vê um pouco da nossa religiosidade, porque todo cristão tem religiosidade, alguns mais, outros menos, mas todo cristão tem religiosidade, né? E aí eu me lembro, passou a fazer um trabalho de missões, tal, fui lá na aldeia, pá, não sei o quê, não, amém. Aí ninguém estava esperando isso, muito menos o pastor. Eu coloquei uma música indígena, que era uma música cristã, mas no idioma deles, com batuque, com não sei o quê, pá. E aí eu vim, pintei a cara, cheio de colar, com um chocalho, e vim no meio da igreja. E a galera já, misericórdia, repreende. Preto, balançando o chocalho, é macumbeiro. Poxa vida, meu Deus do céu, tal, não sei o que, até falar
né? Às vezes, nós temos muito dessa religiosidade dentro de nós. Então, quando nós falamos de aldeia indígena, muitas das vezes, nós pensamos que toda manifestação indígena é para o diabo, é para o cão, é para o espírito, mas não é bem verdade assim, né? Então, nós precisamos entender que missões, ela é um trabalho a longo prazo, decisão da pessoa, ajudada pelo missionário que está inserido nesse campo, né? Então, pode ser que nós estejamos em algum trabalho indígena e anos trabalhando e ninguém vai aceitar, amém. No mínimo, você fez grandes amigos. É essa percepção que nós precisamos ter. Porque às vezes nós temos aquele senso de produzir, de mostrar números, e não é bem assim nos trabalhos indígenas, né? Então, a linha tênue de missões transculturais, principalmente com indígenas no Brasil, é exatamente essa. É identificar, mas não é você identificar, é o indígena identificar o que na cultura dele é errado para Deus e o que não é. Porque nós somos pessoas, nós temos pensamentos, temos a nossa personalidade, o nosso caráter, né? E muitas vezes não entra o evangelho dentro de uma aldeia indígena, entra a religiosidade de determinadas igrejas. E esse que é o problema. Por exemplo, onde nós estamos inseridos, eu estava ali conversando com o Leandro a respeito disso, né? Aonde nós estamos inseridos, numa aldeia, estamos em Dourados, Mato Grosso do Sul, e existem várias aldeias ali naquela região. Existe reserva indígena, isso só para vocês entenderem. Reserva indígena e retomada indígena. Nós trabalhamos exclusivamente nas retomadas indígenas. A reserva indígena é a área demarcada pelo governo, ou seja, o governo foi lá, demarcou uma grande área e tirou os indígenas de onde eles estavam e, vocês vão viver aqui. Aqui tem planta, tem lugar para fazer plantação, tem rio, tem etc., várias coisas. Colocaram os indígenas lá. Alguns indígenas acharam isso excelente. Outros indígenas não gostaram disso, que são os indígenas mais tradicionais. Os mais tradicionais, o que eles falam? Olha, essa terra não é a nossa terra. Não é a terra sagrada para nós. A nossa terra sagrada é aquela lá. Então, o que eles fazem? Saem da reserva indígena e vão ocupar as outras áreas que para eles são as terras sagradas, mas que legalmente não é a terra deles. Por isso existe muita retomada de terra indígenas ali no Mato Grosso do Sul. E essa já é uma guerra que dura anos, né? Muitos anos. Então, quando o indígena entra numa terra que supostamente não é dele, ele vai lutar por esse reconhecimento de terra indígena. Mas essa homologação de terra não é do dia para a noite, dura, às vezes, anos. Então, enquanto essa terra, entre aspas, não é de ninguém, existem muitos conflitos. Muitos fazendeiros que contratam pistoleiro para chegar lá, tirar os indígenas à força, tirar fogo nas casas, etc. É realmente um balaio de gato nesse tempo. Algumas áreas, elas são demarcadas homologicamente e por lei dadas às aldeias indígenas, mas algumas não o são. E isso é realmente uma luta que vai durar anos, porque é uma luta que vem de cima, né? Uma luta de liderança, de governo, né? A respeito disso. Então, essas áreas de retomada, às vezes é uma área bem pior das áreas de reserva indígena, porque na reserva indígena, o indígena encontra saúde para ele, educação, né, escolinha, tal, etc., isso tudo na reserva indígena. Mas na retomada não tem isso, porque é uma terra supostamente ilegal. Então, nós estamos atuando aí, né, nessas áreas de retomada. Então, a nossa política de trabalho não tem nada a ver com retomada de terra, mas a nossa política é de Tiago, capítulo 1, versículo 27, né, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, essa situação de terras é uma terra bem complicada, onde as pessoas, às vezes, passam muitas necessidades. Então, nós temos trabalhado em algumas aldeias dessas, né? E, através de muita oração, Deus nos indicou para uma. Essa uma é onde nós temos
exercido o maior esforço possível, que é onde nós estamos trabalhando com discipulado, né, bíblico, com adultos, com jovens, minha esposa com escolinha bíblica com as crianças, né, e vários outros trabalhos nessa aldeia. Existem as outras aldeias que nós fazemos um trabalho mais de evangelismo, né, porque é essa diferenciação de missões. Às vezes a gente não identifica muito evangelismo, missões. Para facilitar para mim, né, eu entendo que missões é como uma laranja e existem vários gomos. Um desses gomos é o evangelismo. O evangelismo é um ato, o evangelismo é um feito, é uma ação. Missões já é algo de vida, missões é vida, missões é investimento do seu tempo, da sua vida a longo prazo. Então, dentro desse complexo de missões, a qual o evangelismo é uma dessas áreas de gomo, né, vocês entendem bem uma laranja? Então, vejam essa laranja como um complexo de missões, evangelismo como um dos gomos. Aí nós temos discipulado e vários outros, não quero entrar nisso. Mas nas outras aldeias, né, nós temos feito um trabalho de evangelismo, que foi o mesmo trabalho que nós começamos há 5 anos atrás, nessa aldeia, onde nós estamos exercendo mais o discipulado da palavra de Deus. Que discipulado, você tem que estar junto. Não tem como fazer discipulado online, não tem como fazer discipulado uma vez na semana. Discipulado você tem que comer, dormir com a pessoa. Então, é um pouco mais a longo prazo, certo? Então, nessas outras aldeias de retomada, nós temos feito um trabalho, né, de evangelismo. Alguns já conhecem a nossa maneira de evangelismo, né? Evangelismo através das artes, né? Palhaço, malabares, mágica, tal. É um pouco que quebra, né, o clima, principalmente nas aldeias indígenas, que você não chega assim, sou missionário, tal. Não, não é bem assim. Existem aldeias que não querem ver missionário, nem pintado de ouro. Então, quando a gente chega, não, um circo, tal, não sei o quê, opa, vamos embora. Então, algumas estratégias que nós temos adotados, né, para entrar nesses lugares. Então, esse é o contexto um pouco da onde nós estamos. Antes de mostrar os Guaranis Kaiowás, para você entender um pouco dessa introdução cultural, né, eu estive no Peru, fiquei 2 meses trabalhando com os axânicas na selva central, como se fosse a Amazônia para nós aqui, né? E lá eu fiz um trabalho de parceria com uma missão da Argentina. Né? Eu com a Stephanie ficamos 5 meses na Argentina, trabalhando também com aldeias indígenas. Trabalhamos com 5 etnias indígenas lá antes de assumir os Guaranis Kaiowás. Então, num contexto bem diferente que o seu, você tem que entrar de cabeça, né? E tentar ser ao máximo parte dessa cultura. Então, o primeiro vídeo é a Xânica, selva central do Peru, acho que está escrito celular. Sim, isso. É celular no final lá, porque o outro é bem longo. Esse é bem rapidinho, só para vocês entenderem um pouco da cultura. Esse mesmo. O trabalho que nós ajudamos foi o Huitlapac, que é uma fundação cristã da Argentina. Essa é a selva central do Peru. As mulheres usam uma cushma, que é aquela roupinha bem grande. Essas são as aldeias. A distância da cidade mais próxima, que não é uma cidade, é um povoado, acho que está 12 horas. Isso aí é uma criancinha bem pequena já descascando uma mandioca. Tatuzão, peixe, um gato. Isso aí é o café da manhã deles. Essa aí, olha como eles fabricam. Prestem bem atenção na boca dessa indígena. Aquilo ali é mandioca e beterraba que eles amassam. Depois as mulheres mastigam e vira essa bebida que a gente tem que tomar, que é o famoso massato. Isso aí é um caracolzinho que eles comem, horrível. Então aquela bebida ali é como se fosse o cafezinho, né? Toda casa que você vai tem, mas daquele tamanho. Aí é o trabalho com a criançada de circo. Fizemos um trabalho bem bacana de educação bucal. Também morre muitas crianças com piolho. Então nós levamos vários equipamentos ali
para ajudá-los. Ayudar a los niños. Vamos, payasito. Vamos, dale. Então isso aí foi um pouquinho só, né? Um videozinho bem rápido. Esse trabalho foi em parceria com a Fundação Itilapac. E, assim, é uma cultura bem difícil, tendo em vista a nossa cultura, né? Aquele negócio ali, para vocês verem, né? O massato é uma bebida, né? As mulheres cospem naquele negócio e, tipo, não é uns dentinhos assim bonitos que nem o meu, não. É tipo as mulheradas lá com um zagueiro na boca, né? Aquele reboleixo da mandioca na boca, né? E joga lá, então é bem complicado. É bem saudável, opa! E isso é cultural, você está me entendendo? Aí, para nós entendermos isso, da linha tênue entre cultura e evangelho, né? Essa é uma bebida cultural dos axânicas. Porém, essa é uma bebida que eles deixam fermentando alguns dias, né? Tem saliva e tal, então eles deixam fermentando alguns dias e aquilo ali vira uma bebida alcoólica, literalmente. Então, trabalho missionário chegou lá, e aí, você vai beber ou não vai aquilo lá? Você quer alcançar eles para Jesus? Então vamos dar aqui, pá, bebendo. No final do dia, porque foi aquilo que eu falei para vocês, né? É que nem um cafezinho para eles, aonde você vai tem, é um negócio grandão assim, que você tem que tomar. Então, quando nós falamos de missões, por isso que pela manhã Deus ministrou aquela palavra, porque missões é para cristão maduro, meu irmão. Porque, como eu disse, todos nós temos religiosidade dentro dos nossos corações. Todo cristão tem um pouco de religiosidade. Isso é normal. O que é religiosidade? Para a gente desmistificar. Religiosidade é aquilo que eu acho que eu não tenho nenhum embasamento bíblico, mas que eu tomo para a minha vida. Posso dar um exemplo básico disso? Futebol. É pecado ou não é jogar bola? Você tem que ir pelo princípio, pelo fundamento da palavra de Deus. A nossa cultura brasileira cristã, ela está enraigada em quê? Em pode e não pode. Ela quer algo pronto. Eu posso fazer isso? Eu não posso? Mas se você for ver Jesus em seu ministério missional, ele nunca tratou disso, ele deu princípios. Tanto é que para combater esse pode e não pode, ele trouxe algo muito mais profundo. Jesus chegou e falou, olha, está escrito aí, aquele que adulterar, tal, não sei o quê. Mas eu lhes digo, aquele que olhar para uma mulher e já desejar no seu coração, ele já cometeu adultério. Então, qual que é? Eu posso ou não posso? Você está entendendo? Jesus, ele vem e corta o mal pela raiz. Ele lança princípios, que são princípios do reino. E isso é muito sério. 1 Coríntios 8, Paulo vai falar algo muito lindo a respeito disso, que é a carne sacrificada a ídolos.
A igreja tinha uma dúvida e perguntou, e aí, Paulão, a gente pode ou não pode comer essas carnes aqui e tal? Não quero entrar nesse contexto da história, senão a gente vai perder um tempo. Mas eles perguntam, Paulo escreve, a resposta está em 1 Coríntios 8, falando a respeito dessa carne sacrificada ao ídolo. Ele está dizendo, olha, na verdade, o ídolo não existe. Se ele não existe, logo elas não foram oferecidas a deuses. Mas se aquilo que você faz traz escândalo para o seu irmão, eu deixarei de fazer por amor a ele. Isso é princípio. E às vezes a gente quer pode e não pode. Paulo não falou nada se pode ou não pode, mas ele elevou um nível muito mais profundo. Então, missões é para crente maduro. Missões é para cristão maduro, na fé. Não é para moleque. Não é para criança. Eu quero ser missionário, vai se preparar. Vai buscar Deus. Vai buscar amadurecimento, porque nesses contextos você se perde. No contexto dos achânicas, era uma bebida alcoólica. Só que nós tínhamos uma missão. Então, vamos lá, tal, tomando, não sei o quê. No final do dia eu já estava meio, né? Não, brincadeira, não era para tanto assim, né? Mas, beleza. Nós tivemos um tempo de amizade com eles, não sei o quê, né? Essa minha visita que eu fui, não era uma visita introdutória, ou seja, primeira vez deles com missões, não era, então já era um pouco mais de boa nesse sentido. Mas a gente chegou lá, começamos a dar os estudos bíblicos e começamos a falar da palavra de Deus. Chegamos no contexto da bebida e aí um dos líderes ali da aldeia, mas e o massato que a gente toma? A gente deixa fermentando ali e tal, para se alegrar um pouco. O que você acha que Jesus gostaria disso? Essa é a pergunta. O que Jesus faria no meu lugar? Né? E aí sim, como a pergunta gerou no coração, vocês estão entendendo? A gente não chegou lá, para de beber isso aqui, que isso aqui é bebida. Não. Através da palavra, nós fomos ensinando, até que ele gerou a dúvida. Então, mas nesse contexto, o que você acha, tal, não sei o quê? Então, meu irmão, a gente, pela palavra de Deus, é isso aqui, assim, assim e assado. Qual que foi a atitude dele? Se isso desagrada a Deus, nós não deixaremos mais fermentando. Nós vamos fazer o massato, cuspindo igual, do mesmo jeito, mas vamos beber fresquinho. Não vamos deixar ele 3 dias fermentando, não. Então, a cultura em si, o que fere a cultura em si? Não é o ato de fazer o massato que vai ferir a Deus, o ato é de se embriagar, de ficar doido com o massato. Isso sim vai ferir a Deus. Então o ato em si fere o evangelho? Não fere? Então amém, eles são indígenas, eles têm que viver como indígenas. O ruim é quando não entra o evangelho, entra a religiosidade e tira a identidade dos indígenas. Isso que é ruim. Aqui no contexto do Mato Grosso do Sul, né, alguns incêndios que nós tivemos que apagar aí de igrejas que adentraram na aldeia, levantaram a igreja, pegou lá o cacique, que também é rezador, falou, olha, cuida dessa igreja aqui, você vai ser o pastor, e foi embora. Não deu nenhum discipulado para o cara, só construiu uma igreja, pegou o rezador e falou, você vai ser o pastor. Você imagina isso na cabeça do cara? Aí o filho está doente, não sabe se ora Jesus para curar ou se vai levar para o cacique rezar. Existe um sincretismo nisso. Em uma das aldeias que a gente foi, coloquei minha bermuda, fui jogar uma bola com a molecada lá e tal. E aí a criança chegou para mim, você fala que é irmão, mas nem é irmão. Mas o que é irmão? Você fala que é irmão, mas nem é irmão, nada. Mas o que é irmão para você? O irmão é que vai na igreja. Aí mas por que você acha que eu não sou irmão? Porque você não usa roupa social e você joga bola. Vocês estão entendendo? O perigo da religiosidade nisso tudo? Quando o missionário adentra num campo missionário, ele tem que quebrar os seus paradigmas de religiosidade. Ele tem que se ater ao princípio bíblico. Quantas foram as vezes que para entrar numa aldeia indígena, a gente teve que assistir a algum ritual espiritual? Não estou falando de sacrifício, de matar, não, mas é um culto aos espíritos. A gente estava lá.
E aí você fala, eu como um bom pentecostal como vocês, né, já dava vontade de levantar, colocar a mão na cabeça de todo mundo, expulsar todo mundo, mas eu vou fazer isso. Se eles não entendem isso, então você engole a sua religiosidade, ora ao Espírito Santo para que ele abra a oportunidade de você falar a respeito desses temas. Porque existem coisas na cultura que não é ofensa a Deus. Às vezes é ofensa à sua religiosidade, mas não é a Deus. E como que você vai responder isso? Através da Bíblia. Através da palavra de Deus. Então, no contexto axânica, no primeiro momento, nós precisávamos criar vínculos. E qual que é o momento do vínculo? É o momento que se toma massato. Você está me entendendo? O momento que um homem, que um líder, ali da comunidade, ele vai parar para te ouvir, é o momento que você está tomando massato com ele. Em nenhum outro momento ele vai parar para te ouvir. Que aí ele vai estar trabalhando, ele vai estar fazendo as coisas. Então, o único momento é esse. Então, me sentarei aqui. É ofensa para Deus, biblicamente? Bom, não é. Então, eu vou tomar um massato, vou conversar com ele, vou falar o porquê que eu estou aqui, vou tentar encontrar algumas janelas para falar de Jesus e Deus vai fazer o milagre. É isso que nós temos que fazer. Por isso que eu falo que missões, meu irmão, não é para cristão moleque. Essa é a palavra. Nós precisamos ter Bíblia. Nós precisamos ter conhecimento de Deus. Nós precisamos ter conhecimento de Deus. Eu tenho religiosidade como cristão, como qualquer um. Mas se essa religiosidade vai me impedir de que a pessoa aceite a Cristo, eu vou jogar ela no buraco e eu vou me deter à Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Então tem muitas denominações que adentram em contextos indígenas e pregam religiosidade, mas não pregam a Bíblia. Aí você chega na aldeia, os caras vão caçar, tudo de terno e gravata. Entra na aldeia lá para pescar o peixe, tudo de terno e gravata. Você está de brincadeira, meu irmão. Você é indígena ou não é? Só que por quê? Porque algumas pessoas, pseudos missionários, adentraram e realmente fizeram algo ruim no campo missionário. Então, se você quer ser um missionário, estude a palavra de Deus, se prepare, se esvazie de sua religiosidade e encha-se de Cristo, para que a obra seja dele e não sua, que seja do reino e não da igreja que você está sendo representada. Mas é o vídeo Natal dos Guaranis Kaiowá celular, que é o vídeo rápido. Tem alguns vídeos que a gente fez documentário, sabe? Eu já falo para vocês. Esse aí foi o último trabalho de Natal que nós fizemos em uma retomada. Essa foi um ritual que eles fizeram de boas-vindas para nós, que vocês já vão ver um pouquinho mais. Isso aí é só os caminhos da aldeia. Pode ir passando essa parte, pode ir. Caminho bem barrento aí quando chove, pode ir passando, joga lá pro meio. Aí eu tô falando só um pouco do contexto da aldeia. Esse sou eu, tava bonito aí, né? Beleza oculta. Esse aí é a construção de um dos templos de reza. Isso é um monumento espiritual para eles. Pode passar mais pro meio. Simboliza os deuses. Pode passar. Já estão chegando algumas crianças. Isso, pode passar essa parte que eu estou falando, isso. Aí isso aí foi a apresentação debaixo da construção do templo de reza. Então, todo Natal a gente faz um trabalho, né, de entrega de brinquedos nas aldeias. Em todas as aldeias que nós temos contatos ali de retomada. Isso aí é um dos caciques falando a respeito da retomada de terra, pessoas que morreram, né? Então, o indígena Guarani Kaiowá, por si só, ele tem um sentimento muito vingativo, né? Então, muitas vezes eles não querem apenas retomar a terra, mas também fazer sofrer quem tirou deles. Pode passar um pouco mais. Isso, pode deixar aí. Esse aí é um rezador. É um cacique rezador. Quando ele chegou aí, a gente estava lá
visivelmente o cara estava embriagado, estava bem bêbado. E aí começou a fazer um ritual de boas-vindas para nós. E o pior é você ver a criançada ali, né? Aquela criança que está do lado esquerdo dele está sendo treinado para ser um rezador. Então, qual que é a linha tênue? É você identificar o que é ofensa a Deus. Às vezes, o culto deles a Deus, em algumas etnias, pode ser igual a essa. Mas é para quem? É para Jesus? É para o Espírito? Essa é a linha tênue. Essa é onde fere a nossa religiosidade, às vezes. Então, esse foi um ritual, né? Realmente pagão, porque foi oferecido aos espíritos, né? Então, essa foi mais um videozinho aí. Então, é isso que nós precisamos identificar, né? Porque, às vezes, olhando a olho nu, nós que não entendemos nada, você pode ver, talvez, um cristão indígena. Vamos supor que eu trago um cristão indígena aqui, a caráter, e começa a fazer dança, rituais, batendo aqui. E aí, ele vai estar para Deus ou vai não estar? Vocês estão entendendo? É uma linha bem tênue. Então, como missionário, nós temos que explicar para eles, trazer claro a eles o que ofenderia a Deus e o que não ofenderia. E esperar que o Espírito Santo trabalhe no coração dele, de trazer esse entendimento em saber, não, isso aqui que eu fazia eu não posso mais fazer, mas isso aqui eu posso. Isso aqui é indígena, é da minha cultura e agora eu posso oferecer a Deus. Isso é muito interessante. Uma vez eu ouvi um indígena falando a respeito disso, né? Que antes ele oferecia a sua força, a sua voz, a Tupã, a Yandecuruçu, que são várias entidades espirituais, mas hoje cristão e indígena, ele diz, agora eu ofereço minhas canções para Jesus Cristo. Jesus Cristo me salvou. Ele quer que eu seja indígena, porque eu nasci indígena. Então eu vou continuar indígena, me pintando, usando cocá, mas agora as minhas danças, a minha pintura vai ser para Jesus. Então, é isso que nós temos a expectativa também de ouvir daqui a uns anos ali com os Guaranis Kaiowás, né? Então, a gente tem outros vídeos também, tem uns documentários bem legais. Ali do Peru eu fiz um documentário bem legal, só que ele é um pouco longo, ele tem 20, 30 minutos, mas na nossa página no Facebook você encontra eles, Promotores do Reino. Se você jogar lá no Facebook, você encontra a nossa página lá, os vídeos. Também tem o nosso site, que é Promotores do Reino, você encontra alguns materiais, algumas fotos, né, de alguns lugares que a gente passou. Mas o missionário, ele é assim. Às vezes nós temos uma concepção de que missionário, ele tem que viver pedindo dinheiro, pedindo oferta, esmola, tem que andar que nem um xexelento, tem que, né, é bem por aí às vezes o conceito de missionário, né? Um missionário, ele é um servo, né? 1 João 3,16, dar a sua vida pelos irmãos. Então, às vezes, que nem na Argentina, a Stephanie odeia, como é que é o nome? Dobradinha, né? Ela não come bucho. Ela não come de bucho, mas de jeito nenhum. Aí chegou lá numa aldeia indígena, o que a indígena fez? Bucho. Bucho, mas não era esse bucho top que às vezes a gente come aqui, né? Veio com o intestino da vaca recém-tirado e cheio de capim dentro. Cheio de... deu uma ânsia aí, né, meu irmão? Imagina a gente lá. E o que a Stephanie fez? Comeu o bucho. Por quê? Nós precisamos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, em missões é onde a nossa religiosidade é jogada fora. Em missões é onde os nossos fricotes são jogados fora, para que eu possa ter livre acesso entre amizade, né? Por que ela comeu? Porque se ela rejeitasse, já era. Ia perder ali uma grande amiga. Era uma ofensa rejeitar aquilo. Então, às vezes em contexto transcultural, nós temos essa divergência. Vamos abrir a palavra de Deus aí em Atos capítulo 1, já foi, vixe, um monte de tempo aqui, né, para explicar um pouco para vocês aí a respeito disso. Mas
eu gostaria de deixar algo da palavra de Deus que vai falar um pouco disso também. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este o tempo em que restaureis o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra tremenda, que é a contextualização da implantação da igreja de Cristo, a igreja primitiva, através de Pedro como base e seus discípulos, seus amigos apóstolos. Para entendermos isso, temos que entender que Jesus morreu, ficou 3 dias, morto, ressuscitou. Depois disso, vamos saber pelas Escrituras que ele ficou, depois de sua ressurreição, mais ou menos 40 dias com os seus discípulos. Ali conversando, dando mais algumas diretrizes. Ao término desses 40 dias, Jesus estava com seus discípulos, como de costume, e já de partida, já para ascender aos céus, para voltar aos céus. Sua missão tinha sido cumprida e muito bem cumprida. Ele estabeleceu seus discípulos, seus seguidores, que iriam dar continuidade através do Espírito Santo, e agora estava voltando para os céus. Porém, algo muito crucial para o contexto de Israel era a restauração do reino. Pelas profecias dos profetas do Antigo Testamento, nós vamos ver que Messias, o ungido, o esperado, ele viria e restabeleceria o reino de Israel. Os israelitas estavam esperando, à primeira instância, uma edificação do reino político. Qual que era o contexto de Israel nesse momento? Estava sendo subjugado pelo Império Romano. E antes disso, ele foi subjugado por vários outros impérios. Porém, a profecia diria que com a vinda do Messias, o reino seria restabelecido. Israel seria uma grande nação novamente, sem nenhum julgo de outro império sobre eles. Então, quando os discípulos a essa instância de fato entenderam que Jesus era o Messias e entenderam que antes da restauração do reino político, Jesus tinha que restaurar o reino espiritual. Até aqui eles já tinham entendido isso. Ainda faltava uma coisa: a restauração política. Mas Jesus já estava indo embora. E aí o que acontece? Estavam todos reunidos e lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaureis o reino a Israel? Eu imagino os discípulos ali, um do lado do outro. Jesus pronto para ir embora já tipo, eu estou viajando, mas tipo, subindo assim e tal, com luzes, subindo assim, e tipo, um cutucando o outro, Jesus está indo embora, cara. Pergunta aí para ele, se ele vai restaurar o Israel, que ele está indo embora.
A obra dele espiritual já foi cumprida, mas falta ainda, né? Poxa, Isaías, Jeremias, todo mundo profetizou isso. Pergunta aí para ele, eu imagino um cutucando o outro. E aí João, não, eu não vou perguntar isso não, tá doido? Pergunta você, Pedrão, você que fala mesmo. Mas alguém perguntou, não sabemos quem foi, mas a palavra diz que lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaureis o reino a Israel? E vocês precisam entender que culturalmente, isso era a cereja do bolo para Israel. Era algo que eles esperavam, eles estavam sofrendo com o jugo do reino romano. E era a profecia dita a Israel que o Messias iria restaurar o reino romano. Eles estavam esperando isso, era uma promessa. É como se talvez um pai promete para uma filha, para um filho: olha, eu vou dar algo para você. Uma coisa que eu aprendi ainda, não sendo pai, mas trabalhando com criança, é não prometa nada à criança. Que a criança vai ficar lá, vai ficar perguntando e não sei o quê, perguntando, até que você vai e compre antes do tempo. E talvez Israel estava assim: Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Qual que foi a resposta de Jesus? Imagine Jesus prometendo algo para você. Jesus vem aqui, olha, até o final do culto, vou te dar uma Bíblia top, Bíblia na língua dos anjos, te prometi, não sei o quê. Aí você está vendo o horário, deu a bênção apostólica, Jesus indo embora. Ô Jesus, você não vai dar minha Bíblia não? Aí o que Jesus fala? Não compete você saber o tempo de Deus para as coisas que Ele estabeleceu. Aí você, rapaz, eu não queria nada, foi Ele que me prometeu. Eu só estou perguntando, porque eu estou vendo Ele ir embora. Foi essa a resposta que Jesus deu para os seus discípulos. Não vos compete conhecer o tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E no original, esse tempos e épocas está falando do Cronos, o tempo nosso, e o Kairos, o tempo de Deus. Então Deus está chegando, Jesus está chegando para os discípulos e está dizendo: olha, não compete você saber o que Deus estabeleceu para fazer. Ou seja, Ele está dizendo: o tempo é meu, fui eu que prometi, não foi? Então eu vou cumprir quando eu achar que eu devo cumprir. Não é você que vai ficar me perguntando. É uma resposta dura. Aí Jesus tem uma nova perspectiva para os discípulos. Alguém perguntou sobre a restauração do reino, que é algo muito importante. Jesus falou: olha, não compete você saber isso agora, mas, enquanto você espera o cumprimento dessa profecia, eu tenho algo melhor para você. O que Jesus diz? Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus fala: olha, enquanto você espera o cumprimento dessa profecia, vou dar uma nova missão para você. Você vai receber o Espírito Santo, vai pregar sobre mim, tanto aqui, tanto acolá, até os confins da terra. E o que acontece? Lê aí o versículo, é legal a gente viajar nessas palavras. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Rapaz, Jesus falou isso e foi embora, cara. Imagina, você esperando tanto tempo pelo cumprimento de uma profecia, aí Jesus fala para você: não compete você saber a respeito dessa profecia, eu tenho uma nova perspectiva para você, você vai fazer isso. E aí Jesus está indo embora. E aí eu imagino os discípulos: pega a perna desse Jesus aí, cara, não deixa ele ir embora, ele falou coisa com coisa. E aí Jesus vai embora, cara, e ele fica olhando que nem bobo para o céu. Olhando, viajando, rapaz, o que a gente vai fazer? Ele não falou nada da restauração de Israel, foi embora, falou para a gente ser testemunha e não sei o quê. E aí, Jesus viu que os caras estavam viajando na maionese e mandou alguns anjos lá, E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia,
eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que tem entre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. E aqui, tipo, os anjos dão uma dica, né? Ó, esse Jesus que foi, vai voltar. E aí sim, vocês perguntem para ele a respeito da restauração de Israel. Que maravilha, eu fico lendo essa palavra e eu fico realmente doido. Porque a restauração de Israel era algo muito importante, meu irmão. Era algo muito importante. Mas Jesus dá uma outra perspectiva para eles. E se você for no original, que é no grego, a palavra testemunha, sabe o que quer dizer? Mártires. Aí você, tipo, por que eu fui perguntar a respeito da restauração de Israel, né? Fui perguntar e ainda recebi aí um convite para ser mártire de Jesus, para morrer. O que Jesus está querendo dizer com isso? Qual será a missão que Ele tem para nossas vidas? O que essa palavra quer dizer conosco hoje, nessa tarde, nessa cidade, nessa igreja? Jesus está dizendo para nós que talvez na sua vida existem promessas que Deus prometeu. Talvez existem promessas pessoais para você. Porque a restauração de Israel era uma promessa pessoal para a nação de Israel. Mas existe algo muito mais importante, que é a salvação do mundo. E Jesus está nos dizendo nessa tarde, se você recebeu algo, alguma palavra, alguma promessa da parte de Deus para você, saiba apenas que Ele é fiel para cumprir. Mas enquanto você espera, vai trabalhar para Jesus. Aleluia. Enquanto você espera, sai da rede, larga a água de coco e vai trabalhar para Jesus. Coloca a mão no arado. Oh, aleluia. É isso que Jesus quer. Eu acho interessante quando Jesus se depara com a fé de uma pessoa totalmente fora do contexto de Israel, uma pessoa que não tinha as bênçãos de Israel. Quando Jesus se depara com a fé da pessoa, Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: será que quando o Filho do Homem voltar, achará esse tipo de fé na terra? E eu me deparo hoje com um contexto brasileiro totalmente deturpado da palavra de Deus. E eu me pergunto se o próprio Deus está se fazendo essa pergunta. Será que quando eu voltar existirá fé na palavra de Deus, na minha igreja que eu deixei para terminar aquilo que eu comecei? Porque hoje nós estamos vivendo uma geração de acomodados espirituais. Nós não queremos sair do nosso globo. Nós não queremos sair do nosso contexto. Não sei se vocês já viram aquele filme Jimmy Bolha. Já viu esse filme? Um filme bem antigo. É o cenário da igreja hoje, Cláudia. Nós estamos numa bolha gospel. Não queremos que ninguém entre. Também não queremos sair. Porque achamos que ao sair vamos sofrer. Mas o evangelho não é sofrimento. Nós somos cauda, não somos cabeça, não cauda. Nasci para vencer. Nasci para ter vitória. Aonde está isso na palavra de Deus? Oh, aleluia. Eu fico triste em ver hoje as igrejas buscando bênçãos, buscando realizações pessoais e se esquecendo dessa missão de ser mártir por Cristo. Eu não estou dizendo que você tem que ir e morrer em algum país. Eu estou dizendo sim, que você tem que ir e morrer para o pecado. Começa aí. Mas nós estamos muito bem aonde estamos. Nós não queremos sair das nossas cadeiras acolchoadas. Na verdade, nós nem oramos mais pela vinda de Cristo,
porque está muito bom aqui. Nós temos emprego, temos família, para quê? Jesus voltar? Oh, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos voltar para a essência. Nós precisamos voltar para a essência de Cristo, aleluia. Jesus se ascendeu aos céus e deixou uma missão para eles. Fiquem em Jerusalém, serão revestidos de poder, o Espírito Santo de Deus. E aí vocês serão minhas testemunhas. Vocês morrerão por mim. E é interessante que, nesse contexto aqui, acredito que os discípulos estavam realmente meio avoados com o que estava acontecendo. Mas, depois de alguns versículos, nós vamos ver um homem totalmente já cheio do Espírito Santo. Desceu o poder, o Espírito Santo, a autoridade, a unção sobre Pedro. Pedro está entrando no templo com João. Tinha um paralítico lá na frente. O paralítico viu, amigão, daí um dinheiro, um trocado, sei lá, para comer uma coxinha, beber uma Coca-Cola. Estou aqui sem dinheiro. Pedrão olhou, tentou apalpar alguma coisa, escutar algum barulho de moeda. Aí, rapaz, você vem perguntar logo para mim, eu sou pescador, cara. Não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o cara começou a saltar. Alguns dias depois, esse era o mesmo homem que tinha negado Jesus 3 vezes. E agora ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! E aí a autoridade pegou eles, vai ler, está lá em Atos. As autoridades pegaram Pedro e João, começaram a chegar um monte de ameaça, pá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí Pedrão, sem palavra, era analfabeto, era um chucrão, começou a falar coisas espirituais, coisas bonitas, coisas de Deus. E aí ele finaliza dizendo, como nós podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto e temos ouvido? Oh, Espírito Santo. Eu acredito que Deus está olhando e ansiando por essa igreja. Uma igreja que não se detém pelas coisas mesmo que ela tem visto e tem ouvido. E ela não pode ficar calada, mas ela sai para falar. Ela vive aquilo que lê. Oh, aleluia. Nós precisamos voltar a essa essência. Nós precisamos voltar a esse fundamento. Nós precisamos morrer para nós mesmos. E precisamos morrer para o pecado. Nós queremos fazer a obra. Nós queremos ser missionários. Mas nós não largamos nosso pecado de estimação. Nós estamos na casa de Deus, cumprindo o ritual. Mas não vivemos de fato como Ele quer que nós vivamos. Nós não morremos para o pecado. Ou ainda nós estamos no campo, estamos em algum trabalho, mas não queremos morrer para nossos fricotes, para a nossa própria religiosidade. E não é isso que Deus está dizendo. Ele diz, olha, vocês vão receber uma autoridade que não é de vocês. Jesus já estava dizendo, se fosse por vocês, nada iria acontecer. Porque vocês são falhos, vocês são pecadores, vocês são os piores. E se não fosse o Espírito Santo de Deus, não seria possível. Ou seja, Jesus está dizendo, você só faz o que faz pelo meu Espírito. Você só canta o que canta pelo meu Espírito. Você só toca o que toca pelo meu Espírito. Você só prega o que prega pelo meu Espírito. É por Ele, não existe nada em nós. Aleluia. E às vezes nós nos esquecemos disso. É por isso que ele diz, vão receber poder.
que vai vir sobre o Espírito e vocês serão meus mártires. Vocês irão falar de mim aqui, na cidade vizinha, no estado, em todo o Brasil e até os confins da terra. Confins da terra no original está falando não apenas de lugar, mas de pessoa. Do mais miserável, do mais pequeno. Confins da terra está falando do lugar e da pessoa mais inalcançada. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Mas e a minha promessa nisso tudo? Aonde eu fico? Nós não ficamos em lugar nenhum, porque nunca se tratou de nós, se tratou do reino, se tratou da palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender como cristãos. Se Jesus somente tivesse vindo e morrido na cruz do Calvário, já estava de bom tamanho, mas ainda não. Ele restabelece um relacionamento de pai para filho, de amigo para amigo, e tem uma intimidade conosco, nos promete coisas e também nos dá coisas. Mas se ele só tivesse morrido na cruz, ele já tinha cumprido a sua missão. Mas ele nos ama tanto, que como um bom pai, às vezes ele nos dá alguns fricotezinhos, né, que a gente precisa. E isso é bênção. Quem falou que não é bênção? Bênçãos materiais é maravilhoso. Oh, Jesus, maravilha, é muito bom. Também quero, todos nós queremos. E nós temos um pai que nem sempre atende, porque às vezes nosso coração não está muito legal, né? É maligno para algumas coisas. Mas às vezes ele dá aquilo que nós pedimos. Porém, meu irmão, não se trata de nós, se trata do próximo. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que missão é serviço. Missão é servir por amor. Ser cristão é servir por amor. Foi por amor. É o congresso dessa conferência. Mas eu pergunto nessa tarde, tem sido por amor? Nós já sabemos que foi por amor. Mas tem sido por amor? Você está fazendo por amor? Você faz o que faz por amor ou porque você quer visto e quer ser lembrado? Ou porque você quer ser consagrado? Tem sido por amor. Nós precisamos voltar a isso. Precisamos voltar a essa essência. Jesus está falando nessa tarde. Você está disposto a ser um mártir por Cristo? Se você fosse o único a ficar de pé em todo mundo por Cristo, você ainda ficaria de pé? Se nessa cidade só você fosse cristão, você ainda iria continuar cristão? Precisa ser por amor a Ele. Precisa ser por amor a Ele. Jesus sobe, dá um novo convite para esses homens, e eles apenas começam a cumprir aquilo que Deus mandou eles fazerem. Se vocês olharem para a simplicidade desses homens nesse contexto, se vocês olharem para como eles agiram, para como eles implantaram a igreja primitiva nesse contexto, às vezes a gente olha para a gente e vê que quem complica é a gente, porque o evangelho é simples, mas muitas vezes é nós que complicamos. Nesta tarde eu não quero saber qual foi a promessa que Deus te fez. Talvez ele te deu uma promessa pessoal, assim como deu para Israel. A restauração de Israel era algo pessoal para eles. Não tinha nada a ver com os gentios. Não tinha nada a ver com os outros que não faziam parte de Israel. Mas a prioridade aqui não era a restauração de Israel. Era alcançar esses outros povos. Talvez se Deus te deu uma promessa pessoal. Um casamento, uma casa, um carro. A salvação do seu esposo, do seu filho. Eu não sei. Mas
enquanto nós esperamos, nós devemos fazer alguma coisa. Enquanto nós esperamos, nós precisamos trabalhar para Cristo. Entender, se apegar na palavra e nos princípios da palavra de Deus, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Romanos 10, a partir do versículo 36, porque necessitais de paciência, para depois de haverdes feito a promessa de Deus, para depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque o justo não viverá, porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma, a alma de Deus, não tem prazer nele. Que profundo. Depois que nós fazemos a vontade de Deus, nós alcançamos a promessa dele. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Jesus está indo embora, nunca mais os discípulos iam ver Jesus fisicamente. E a promessa, que era algo tão crucial para Israel, Jesus fala, olha, não é da sua competência saber quais são os planos de Deus para os tempos dessa terra. Mas enquanto você está esperando, você vai receber poder, unção, autoridade, para você morrer por mim, aqui, lá e até os confins da terra. Se coloque de pé. Vamos estar encerrando. Oh, aleluia. Glória a Deus. Como nós estamos vivendo como cristãos, como nós estamos vivendo como embaixadores da parte de Cristo, como nós estamos vivendo como representantes legais do Evangelho nessa terra. Será que nós estamos representando de fato com a santidade da palavra de Deus ou com a profanação do nosso pecado? Precisamos rever aquilo que nós acreditamos e aquilo que muitas das vezes nós pensamos que era e não é. Precisamos rever os princípios da palavra de Deus e entender que nós estamos nessa terra não para ter uma família, um emprego e ser feliz. Nós estamos nessa terra para apresentar Jesus ao nosso próximo. Se você tiver um emprego e uma família, isso é bônus de Deus para você. Mas se você não tiver, entenda o seu propósito nessa terra. Você está disposto? Você está disposto a fazer por amor o que ele fez em João 3,16? Você está disposto a continuar em amor em 1 João 3,16? Você está disposto a ser um mártir? A morrer para o pecado? A morrer para o sistema mundano? E até para suas próprias religiosidades? Nós precisamos entender isso nessa tarde. Nós precisamos ter esse conhecimento. Quando chegou o dia para Deus nos mandar ao campo integral, eu entrei numa pilha. Eu entrei realmente, puxa vida, e agora? Como é que vai ser? Eu tenho tantos cursos, tenho tantas profissões, e agora eu vou mendigar o pão? Esse foi o meu pensamento, você sabia? Agora eu vou ficar dependendo de igreja e de irmão? Eu trabalho desde os meus 14 anos. Eu não fico parado em nenhum lugar, se eu quiser. Mas aí Deus está nos chamando para isso. Eu só queria ser feliz. Eu só queria ter uma vida estável. Eu só queria continuar ganhando o que eu ganhava quando eu era do exército. Mas aí Deus vem. Esmigulha o seu ego, a sua hipocrisia. Aleluia. E aí ele te convida para estar no centro da vontade dele, que é o lugar mais seguro para se estar. Porque no centro da vontade de Deus, não falta nada.
para aqueles que estão segundo o seu coração. Tem sofrimento, é óbvio que tem. Porque essa cultura evangélica de cristão não sofre, não é o que Jesus pregou. Não é. Tem sofrimento. Mas em todo sofrimento nós vemos o que faziam os apóstolos. Eles se regozijavam, dizendo: obrigado, Senhor, por eu ser digno de sofrer pela sua causa. A chibatada está comendo no lombo, mas eu estou no centro da sua vontade. Oh, aleluia! Porque quem está no centro da vontade de Deus tem vida abundante. Seja com carro, sem carro, com casa ou sem casa, comendo muito, comendo caviar, ou seja, o que vier. Mas ele está no centro da vontade de Deus. Meu irmão, se prepare, porque Deus quer levantar uma nova geração nessa tarde. Pessoas verdadeiramente que se importam, não estando agradando pessoas, mas no centro da vontade de Deus, agradando ao coração de Deus. Levante-se quem se levantar, doa o que doer, mas firme no propósito que Deus tem estabelecido para os seus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu quero já terminar, sei que passou alguns minutos, mas eu gostaria de convidar você aqui à frente. Você que quer mudar, meu irmão. Você que não aguenta mais essa vida de religiosidade. Você que não aguenta mais essa vida de hipocrisia. Você que quer transformar, você que quer sentir a presença de Deus. Entenda bem, eu não estou chamando pessoas que querem ser missionários, porque ser missionário vai ser uma consequência do seu encontro com Deus. Eu estou chamando pessoas que muitas vezes, talvez anos nessa igreja, talvez até já sentiram a presença de Deus, mas hoje já não sentem mais. Eu quero convidar você para vir aqui, que Deus quer restaurar o relacionamento dele com você. Vem aqui nessa tarde. Não importa se você é líder, não importa se você é pastor, se você tem um cargo, se você quer a unção de Deus na sua vida, se você perdeu algo que um dia você teve, vem até aqui nessa tarde. Vamos orar todos juntos, aleluia. Porque as coisas só vão mudar quando nós tivermos um tete a tete com Ele. As coisas só vão mudar quando nós entendermos, olharmos para os olhos dele, que a palavra diz que são como chamas como de fogo, que esmiuça o coração do homem, vê aonde nenhum homem vê aonde nossa esposa não vê aonde nós estamos guardando o nosso pecado. Aleluia. Às vezes é um esfriamento natural que vai acontecendo com o decorrer do tempo. Às vezes você vai perdendo a vontade. Aleluia. Às vezes você já não tem mais ânimo. Você já passou por isso? Eu já. Teve tempo na minha vida que eu olhei e eu perdi a minha unção. Eu estou vivendo agenda, eu estou vivendo ativismo, eu estou vivendo trabalho, mas eu não estou vivendo o meu relacionamento com Deus. Se você está se sentindo assim, vem cá. Porque Deus quer restaurar nossas vidas nessa tarde, aleluia. Ele quer restaurar a missão. Ele quer restaurar o amor. Ele quer restaurar a compaixão. Ele quer restaurar aquele fogo que um dia já ardeu. A gente sabe quando a gente está ruim com o Espírito Santo. Eu não estou falando de pecado, não. Eu estou falando de estar, às vezes, no politicamente correto. Às vezes, eu estou falando de momentos que a gente olha e vê. Eu estou indo na igreja, tenho ido nos cultos, tenho orado, mas está faltando alguma coisa. Faltando algo especial. Vem aqui. E nós iremos orar nesse momento. Coloque na mão de Deus nesse momento. Abra o seu coração, coloque a mão no seu coração, entregue para Ele, porque Deus está aqui neste lugar. O bispo vai orar neste momento. Entregue ao Senhor aquilo que você tem neste momento.
Esteja sensível ao coração de Deus. Busque novamente pela unção que foi derramada às vezes na sua vida e hoje você já não sente mais ela. A palavra de Deus diz em Isaías que a unção será derramada sobre o jugo e o jugo se despedaçará. Ele quebrará. Seja qual for o jugo que está sobre o seu pescoço, nessa tarde, a unção do Espírito Santo vai ser derramada neste lugar e vai quebrar toda a religiosidade, tudo aquilo que te impede de estar com Deus nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. E calabashi de covas de palamai. Recalabashi de mai. Entra na profundidade do coração. Toda raiz de hipocrisia, Pai. De pecado de estimação. Que esfriou esta vida na igreja, no reino de Deus. Tudo que essa vida faz na igreja é mecânico, é artificial, é superficial. Ela quer de volta tudo que perdeu um dia pelo pecado, Pai. Está fazendo uma entrega total a Ti nesta tarde, Pai. Vem remover toda a sujeira da alma nessa vida, do coração. E faça algo diferenciado nessa tarde, Pai. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Pode levar o que Ele merece. Você está aqui na frente já, ó. Ajoelha aqui os irmãos que vão olhar para essas bandeiras, esses pais aqui. Vamos ajoelhar aqui? Vamos orar aqui para esses povos aqui, ó. Quem pode vir orar para esses povos? Tribos, nações e línguas. Não podemos alcançar todos, só para todos esses países. Eu quero que a igreja levantar para o céu. E ore pelas nações agora. Seu Wilson Júnior, vai ficar de pé, seu folgado. Senhor Deus, toma o Brasil em tuas mãos. O Nepal eu conheço, Pai. Estive no Nepal e na Índia. No Catar. Senhor Deus, eu quero apresentar essas nações nas tuas mãos. Oramos dessa manhã pelo Brasil, agora quero essas nações, Pai. Senhor Deus, onde o islamismo tem tomado conta, Pai. Onde o terrorismo tem tomado conta, a miséria, Pai. Senhor Deus, quantos missionários em lugares. Quantos, Senhor, a igreja perseguindo esses países sofrendo. Quero ver as vidas dessa tarde com o milagre do céu, Pai. Senhor Deus, cada essas bandeiras aqui, aquela país aqui representa essas bandeiras, Pai. Viva o teu espírito de poder e graça agora. E opera ricamente em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé. Aqui na minha mão tem uma foto de uma moça. Essa moça teve um acidente de carro. Que dia que foi aquilo, Sr. Wesley? Que dia foi o acidente ali? Terça, quarta, segunda? Terça. Tem um acidente aqui perto do dia a dia ali. E ela está em estado de coma no hospital de base, fala memória disso. Esse rapaz foi a primeira pessoa que passou e socorreu ela. Ele não conhecia, não sabe quem é. Que é o nosso irmão Wesley aqui. E desde aquele dia está em contato com a família. A família esteve aqui agora. Oramos por ela. Ela estava indo trabalhar. Ela jamais esperou que aquele dia seria um dia de acidente na vida dela. Uma moça até bonita. Mas naquele dia a gente muitas vezes não prepara. A gente não sabe no dia. A gente tem que estar sempre atento. Porque não sabe o dia que Deus vai nos chamar. Vamos pedir para que Deus está na Nayara agora. Para que Deus dê vida a ela. Deus restaure a vida da Nayara em nome de Jesus. Quer vir nossa irmã Ivana que ore por ela e depois dar os avisos finais. Oremos. Nayara, o nome dela. Pai querido, eu quero te entregar, Senhor, a vida dessa jovem. Senhor, eu sei que o Senhor tem visitado ela naquele leito de hospital. Meu Deus, restaura agora a vida dela. Pai, eu sei que a família tem sofrido, que o Senhor possa levar agora o conforto ao coração deles. Que seja, Senhor, motivo para que o Teu nome seja glorificado. Age na vida dela, Pai, mas faça a Tua vontade, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, nós concordamos com a cura, com a restauração da vida da Nayara. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Só lembrando os irmãos que às 17 horas nós retornaremos com as nossas programações agora da noite. Cadê o lugar de colocar a oferta? Alguém traz para cá para mim, por favor. Você que trouxe sua oferta, você vai deixar aqui no gasofilácio. E continue nos ajudando, comprando o que os irmãos fizeram lá nas barracas, com muito amor e carinho, para abençoar a obra missionária. Nós contamos com a sua oferta. Amém? E você que trouxe a sua oferta nessa tarde, não saia levando ela. Deixe aqui. Plante a sua semente. Amém? Vamos agradecer pelo culto? Pai, nós louvamos por tudo que o Senhor trouxe para nós aqui nessa tarde. Pela palavra especial que o Senhor ministrou, Pai, nos trazendo a restauração, o aprendizado. E aonde, Senhor, existe a ignorância, Pai, eu sei que o reino das trevas age, mas o conhecimento chega trazendo a salvação. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Vá na paz, em nome de Jesus. Estende das suas mãos, amém? 5 horas começa o culto, amém? Com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Jesus Cristo, a comunhão e a salvação do Santo Deus, nós todos digam amém.